Fala, palmeirense. Se tivesse sido um show, aqui no Allianz tem muito show, tá até o palco ali agora. Se tivesse sido um show, o Palmeiras teria entrado, tocado lá seus 4, 5 principais hits logo no comecinho do jogo, do show, e aí deixado o show ficar morno, tocar um monte de música lá do B, do novo disco, enfim. O Palmeiras fez 30 minutos primorosos, depois administrou o jogo, o Vasco melhorou na partida também, né? Também o Vasco soube controlar o jogo. Palmeiras chega ali com partidaça do Vitor Roque e do Flaco, né? Que essa dupla já é uma realidade inegável. Não tem muito como imaginar que essa dupla não vai seguir jogando bola, porque os caras estão muito encaixados, né? E aí o Palmeiras administra até o fim do primeiro tempo, né? O Everton ainda faz algumas boas defesas, vai no pé ali de jogadores do Vasco para salvar, foi no pé do Rayão um lance, tem uma cabeçada do Verratti que passou perto, né? Mas o Palmeiras não correu perigo em nenhum momento, porque com 23 minutos estava 3-0, né? Então, diante de um jogo que com 23 minutos está 3-0, não tem muito o que o Palmeiras correr de risco, né? Mas o Palmeiras volta para o segundo tempo igual, né? E aí com 20 minutos o Abel começa a trocar todo mundo, o jogo tá morno, mas até os 21 minutos, que é quando o Vitor Roque é sacado, ele consegue fazer ainda 3 jogadas muito perigosas em arrancadas, né? E uma de presente pro senhor Rogério Ceni, uma ligação direta do Everton para ele, que ele faz o quarto gol. Ele recebe, ele ganha na corrida, e aí vocês vão ver o react daqui a pouquinho, para falar um pouquinho sobre isso. Ele ganha na corrida, sai na cara do Léo Jardim, balança para lá e para cá e faz o golaço, mas ele tá na risca do meio campo, ele tá só com o corpo para trás, assim, acho que vocês viram o VAR, né? Enfim, Palmeiras foi bem, fez uma boa partida, fez o que tinha que fazer, 3 pontos, indiscutivelmente tinha que fazer 3 pontos, e mostrar um futebol melhor depois do fiasco que foi lá na Bahia, né? Foi um jogo muito feio lá na Bahia, em que pese o gramado ser horrível, em que pese viagem, tinha tido o jogo contra o River Plate poucos dias antes, o time estava com psicológico ainda, né? Machucou o Lucas, machucou o Piquerez, teve muitos senões lá em Salvador, mas o time jogou mal. E hoje aqui o time jogou bem de novo, o Andrés totalmente adaptado como 8, enfim. Vocês vão ver agora o react do jogo. Eu ia até pegar alguma coisa da coletiva do Abel, mas assim, trecho da coletiva não tem. Mas depois do react eu vou comentar como foi a coletiva, beleza? Fala, palmeirense! Começou o jogo aqui no Allianz Parque. Palmeiras... Bom, vou dar a escalação, que vocês já viram a escalação, porque vocês provavelmente já viram o jogo nesse momento. Mas eu achei muito legal entrar o Veiga. Nunca escondi de ninguém que eu torço muito pro Veiga recuperar o lugar dele. E lá vem o Palmeiras, Vitor Roque. Bom, como a gente fez naquele jogo contra o Fortaleza, de vez em quando eu volto para contar alguma coisa que está acontecendo, beleza? Mas só para dizer que minha expectativa antes do jogo começar, isso aqui feio atrás de mim, não é porque o Allianz está querendo uns pedaços, não. É porque a galera de produção cola fita, isso aqui é tudo sujeira de fita colada para fio, essas coisas, tá? Então, o Allianz está inteirinho, essa parte feia aqui não é por nada. Mas é isso, cara, 3 pontos... Veiga jogando mais avançado ali e o Andrés fazendo 8 tranquilamente. Daqui a pouco eu volto para contar mais. (17 do primeiro tempo). O Palmeiras está bem no jogo, mantendo a estrutura tática do 4-2-2-2. Palmeiras chegando aqui agora. Piquerez, cruzamento para a área. Direção do Flaco. Gol do Flaco Lopes. Muita sorte na esse jogo. Jogada do Piquerez pela esquerda. A bola na direção do Vitor. O Vitor não conseguiu bater pro gol, mas o Flaco conseguiu. Eu ia dizer aqui que o Palmeiras tinha que fazer o segundo gol logo, porque o Vasco chegou 2 vezes. O Everton tirou uma do pé do Verratti, não? Ele tirou uma do pé do Rayán, ele foi no pé do Rayán para defender, e agora o Verratti chegou e deu uma cabeçada sozinho, passou no cantinho. Só que na jogada, eu entrei aqui para falar isso, só que na jogada seguinte, o Palmeiras chegou ao segundo gol, 2-0 com 17 do primeiro tempo, tudo dentro do script que eu esperava. Segundo gol do Flaco, na terceira finalização dele no jogo, tá em estado de graça. 23 do primeiro tempo. O Palmeiras finalizou 3 vezes no gol. Tá 3-0 pro Palmeiras. Bola mais uma vez enfiada pelo meio. Vitor Roque saiu sozinho. O goleiro do Vasco, o Léo Jardim, ao invés de ir na bola, foi andando para trás. Deu campo pro Tigrinho chegar. Ele chegou dentro da área.
driblou pra cá, driblou pra lá, driblou pra cá, driblou um zagueiro, bateu meio sem jeito e fez. Tá muito fácil, porque tem um buraco no meio campo do Vasco, assim, um corredor central, tá infiltrando tudo ali, tá impressionante. Terceira finalização do Palmeiras, 3-0, 23 do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, que deu uma esfriada, assim como a temperatura que caiu bem. Vocês podem ver que eu tô com outra blusa aqui. Enfim, talvez eu esteja com febre, porque eu tô vendo muitas pessoas sem blusa. Mas o ponto é que, depois do 3-0, é claro, a temperatura do jogo deu uma diminuída, o Palmeiras passou a administrar um pouco mais o jogo, o Palmeiras jogando muito no erro do Vasco, e o Vasco deu muitos erros para o Palmeiras jogar. Falar sobre o Andreas Pereira discreto nessa função, parecendo o futebol do Lucas Evangelista, um futebol correto, mas sem muito brilho. O Veiga na posição do Andreas ali como 10, fazendo um bom jogo, não tá assim brilhante, mas fazendo um bom jogo, e a dupla de ataque sobrando, né? O Vasco jogando com uma linha que tá permitindo o Palmeiras enfiar a bola pelo centro do campo absurdamente, né? E no terceiro gol, o Léo Jardim foi caminhando para trás, é inexplicável. Eu esperava muito mais do Vasco. Desempenho até agora do Vasco é bem ruim. 3-0 poderia ter sido muito mais. Eu vou até olhar aqui as estatísticas para ver direitinho como é que foi, mas eu acho que o Palmeiras pode ter feito 3 gols em 3 chutes. Vamos ver as estatísticas aqui. 37% de posse de bola do Palmeiras, o Vasco teve mais a bola. É claro, o Palmeiras administrou. O Palmeiras finalizou 4 vezes a gol e fez 3 gols. O Vasco finalizou 5 e o Everton fez uma defesa. O Palmeiras sobra, mesmo com essas finalizações do Vasco, o Palmeiras sobra, ganha com tranquilidade. 10 do segundo tempo de um jogo que continua morno para frio. O Palmeiras chegou algumas vezes, Veiga aparecendo mais pro jogo, o Andreas também, mas o Vasco começou a jogar. Agora mesmo teve um lance de perigo. O Vasco está no ataque agora. Puma Rodrigues pela esquerda, trouxe para o meio do campo, bateu, o Everton encaixou. O gol do Vasco está meio maduro, tá com cara de que pode sair. O Palmeiras tem que administrar essa vantagem, mas assim, curiosamente, na parte defensiva o Vasco não melhorou tanto assim. O Palmeiras continua chegando com uma certa facilidade. Melhorou, até porque ficar igual ou piorar não dava. O Vasco cometendo muitas faltas aqui na região do meio campo. Parece que e foi em cima do Flaco agora. Toda hora que o Flaco ou o Vitor pega a bola é ceifado. Não foi a primeira, não foi a segunda, foi a terceira ou quarta. Essa aqui o Flaco Lopes recebeu aqui agora, bem na minha frente. 16 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, aliás. O Palmeiras quase chegou ao quarto gol, uma jogada primorosa do Veiga. Ele de primeira bateu de esquerda, lançou o Piquerez, que cruzou na medida pro Flaco, o Flaco não conseguiu fazer. E foi o último lance do Veiga no jogo, ele foi substituído na sequência. Não foi uma partida brilhante, mas foi uma boa partida. Ele é um dos candidatos para ficar com esse lugar no time. Fez uma boa apresentação, a plataforma dele de candidatura foi boa. Enfim, o Palmeiras vai ter que achar alguém para colocar nesse lugar e o Veiga sai na frente. Agora o Facundo, que era o cara que eu achava que iria entrar, entrou só agora no lugar do Veiga, então vamos ver o que vai acontecer. E no lugar do Felipe Anderson entrou o Sousa, então o Abel vai ter um jogador mais incisivo agora entrando ali. O Vitor Roque está deixando o campo nesse momento, depois de fazer um golaço numa ligação direta. Tem sido muito legal. Ele fazer o gol numa ligação direta, o Everton bateu forte, ele estava sozinho. Não, sozinho não, ele estava com 2 caras no encalço dele, mas ele conseguiu avançar e sair sozinho. E aí ele chegou na frente do goleiro, ajeitou pra lá, ajeitou pra cá, e bateu e fez um golaço. O problema é que ele tava, sei lá, 1,5 milímetros à frente da último jogador do Vasco, na linha do meio campo, inclusive. E aí o gol não foi validado. Mas assim, Palmeiras mostrando o repertório, inclusive com ligação direta. 31 do segundo tempo, eu voltei só pra falar que o Everton tá fazendo a partidaça. Eu sou um cara que critica bastante o Everton, mas ele já fez 3 saídas no pé dos caras do Vasco, assim, sensacionais. E agora ele saiu no pé mais uma vez, jogador do Vasco, ó. Agora foi o Coutinho, no pé do Coutinho. E aí pediu atendimento ali. Não, acho que não foi nada, acho que ele tá descansando. Mas o Everton mais uma vez fazendo uma partidaça. Eu posso elogiar com gosto, porque eu não sou de elogiar o Everton. Deu uma desaparecida no segundo tempo, porque o Palmeiras meio que deu uma desaparecida também. O time refreou muito o jogo, com 20 minutos o Abel começou a trocar todo mundo. O último lance do Veiga foi aquele que a gente comentou agora há pouco. Aí começou a trocar todo mundo.
Desculpa a tosse, eu tô ficando gripado. O Palmeiras matou o jogo muito rápido, né? Então aí no segundo tempo o Palmeiras foi dosando, aí foi entrando muita gente, entrou Sousa, entrou Maurício, entrou Bruno Rodrigues, ele fez as 5 substituições, e aí o Palmeiras mudou bastante, caiu bastante a qualidade do jogo. O Vasco até chegou com 2 ou 3 anos de perigo, mas também nada que, meu Deus. Se destacar mais uma vez, o Everton fez uma grande partida, e a dupla Flaco Roque, né? Se fosse um show, o Palmeiras teria entregado as principais músicas logo no comecinho. E aí o resto do show foi música menos conhecida, menos vibrante. Mas 3 pontos tranquilos, o Palmeiras fez o que tinha que fazer depois de uma apresentação muito frustrante contra o Bahia em Salvador. Agora vamos para a coletiva do Abel e eu volto aqui para vocês daqui a pouquinho para falar o que veio de lá. O Abel Ferreira, no fim das contas, ele é o grande vencedor da semana, né? Porque ele foi ali espezinhado pelo Rogério, que falou que o Palmeiras praticamente joga ligação direta, né? E ele, na entrevista coletiva, ele foi muito, muito diplomático, deu um tapa com luva de pelica no Rogério, dizendo, não, eu respeito muito o Rogério, eu tenho muita admiração por ele, não vou comentar, essa é a opinião dele, e assim seja, e beleza, né? De legal na coletiva teve isso, teve o fato também, por que eu digo que o Abel foi o grande vencedor da semana? Porque ganhou o jogo aqui, porque conseguiu dar uma resposta pro Rogério sem ser deselegante, e porque uma coisa que ele pede muito, que ele exige muito, que é consertar o calendário, a CBF fez aí uma proposta de consertar o calendário, diminuir datas dos estaduais, enfim. O Abel conseguiu ser atendido pelo que ele queria, e isso é muito legal. O técnico Palmeiras, ele é um cara muito intenso, muito intempestivo, e é legal ele tá tranquilo, o Palmeiras precisa dele tranquilo, porque agora o Palmeiras tem o clássico contra o São Paulo no domingo, vou estar lá no Morumbi, vou produzir conteúdo de lá para vocês também, e depois, na sequência, o Palmeiras tem uma semana, um mês maluco aí, né? A gente já tem depois Juventude, depois tem Flamengo, LDU, Cruzeiro, LDU de novo, Juventude de novo, Bragantino, enfim, calendário complicadíssimo do Palmeiras, por isso que esses 3 pontos, aliás, toda vez que o Palmeiras jogar em casa, daqui para frente, tem que fazer os 3 pontos, seja contra quem for. Aí fora a gente pode administrar, assim, poderia ter um empate contra o São Paulo lá? Poderia, mas eu acho que o Palmeiras tem que ir pelos 3 pontos, pelo momento péssimo do São Paulo. E assim tem que ir, cara, o Palmeiras tem que ficar em calço do Flamengo, porque vai ter uma final contra o Flamengo no Maracanã, é a final do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, que tem essa dificuldade toda com o G6, o Abel que é criticado por isso, poderia aproveitar isso, dar uma respostaça para todo mundo que critica o Palmeiras não conseguir ganhar de times do G6 e ainda ficar mais perto do título. Muito obrigado para você que chegou aqui. Vou pedir para você hypar esse vídeo então, cara. Vocês gostam de react? Hype esse vídeo. Manda like, manda comentário. Enfim, conversei com muito inscrito no canal aqui hoje no Allianz. Foi muito legal. Foi muito bacana estar aqui e peço sempre para que vocês continuem se inscrevendo, ativando o sininho, e é isso, porque a gente quer fazer esse canal crescer, a gente precisa da ajuda de vocês, sem vocês o canal não cresce. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.